Oi pessoal, meu nome é Glaudinei Moreira Mendonça Júnior, mais conhecido como Ney. Sou professor da Universidade Federal do Ceará, aqui em Fortaleza. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a minha formação, minha área de atuação e sobre o cenário de jogos de tabuleiro aqui em Fortaleza. Eu sou formado em computação pela Universidade Estadual do Ceará. Tenho mestrado também na área de computação pela Universidade Federal. Em 2019, eu ingressei na universidade como professor e estou trabalhando desde a minha entrada na UFC na área de design de jogos e narrativas, principalmente. Em 2012, a gente criou um grupo de estudos chamado Incrível Grupo de Estudos de Jogos de Tabuleiro, mas também conhecido pela sigla IGRJ, e nós trabalhamos lá a área de pesquisa voltada para jogos analógicos, de forma geral, tanto na parte de estudo dos jogos, como também na parte de desenvolvimento, design e desenvolvimento de jogos analógicos. E aí eu queria também destacar alguns designers cearenses, né, que estão aí repercutindo seus jogos no Brasil. Destacar o Lucas Melo, do jogo Histórias de Pescador, que é um party game muito legal. Destacar também o Marcos Maiora e a Kevin Ciesca, desenvolvedores do Pablo, um jogo para a gente cantar, um jogo muito bom. E destacar também o Bruno Maia e o Ulisses Souza, que foram os desenvolvedores do Reinos e Relíquias, um projeto de financiamento coletivo de alguns anos atrás, que fez muito sucesso. E eu gostaria de falar também um pouco sobre os jogos na educação, né? Que é o foco da nossa mesa, né? Da nossa discussão. Os jogos na área de educação, aqui no Ceará, a gente teve um desenvolvimento muito grande de jogos realizados por alunos de diversas áreas. Né? A gente pode destacar, por exemplo, um jogo chamado Lutras Simbólicas, foi um jogo desenvolvido pelo Daniel Valentim, da Sociologia, que trabalha conceitos do sociólogo francês Pierre Bourdieu. É um jogo que vai discutir o capital simbólico dentro das suas várias esferas, tanto o capital cultural, como social, como econômico. Um jogo bem interessante para você falar sobre sociologia com os alunos, né, no contexto educacional. Eu gostaria também de citar um jogo que foi desenvolvido por alunos do curso de comunicação aqui da UFC. É um jogo chamado Tic Tac. É um jogo que fala sobre a gerência do tempo. Né? Um jogo que traz uma reflexão acerca do uso do tempo. E aí é um jogo interessante para você discutir essas questões, né, que nós temos hoje de uma sociedade muito corrida e que a gente às vezes não tem tempo para fazer as coisas que a gente gostaria. Certo? E eu gostaria também de dizer que o grupo está trabalhando também com o desenvolvimento de alguns jogos. A gente ainda está na fase de protótipos. A gente tem um jogo que a gente chama de Game Inception, né? Um jogo onde a gente trabalha a ideia do processo de desenvolvimento de jogos de uma forma lúdica. A gente está querendo finalizar o formato dessa experiência, né? Para disponibilizar na internet para quem quiser utilizar, né? Com a licença Creative Commons. Eu gostaria de destacar também alguns trabalhos que foram desenvolvidos como trabalhos de conclusão de curso na universidade, como um jogo chamado Resgate, da Thaís Souza, é uma aluna da psicologia que trabalhou com a questão da criatividade dentro do jogo de tabuleiro, e também o aluno Alexander Carneiro, que desenvolveu vários jogos, né, dentro da universidade, inclusive participou do Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital ano passado com seus jogos. Né? Eu destaco dentre eles o Zeitgeist, que é um jogo bem legal, um jogo de civilização bem desenvolvido, bem trabalhado, e também outros jogos que ele também trabalha assuntos relacionados com a área de arquitetura. Bom, era isso. Né? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado com curiosidade de conhecer mais sobre a nossa área de desenvolvimento de jogos aqui do Ceará. Olá todo mundo, meu nome é Luiz Moraes, eu sou game designer brasileiro, tenho 2 jogos publicados, Recicle, Afluentes e o protótipo do Canastra aqui na Spiel Digital. Vai ser um prazer conversar com vocês. Infelizmente eu não falo alemão, mas vamos nos entender mesmo assim.
Obrigado. Minha formação é em design, tenho mestrado e doutorado em artes e sou professor na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Comecei a desenvolver meus primeiros jogos em 2006 e eu tenho muito interesse de trazer para o universo dos jogos temas históricos, temas de cunho social, para que possam ser utilizados pelos professores em sala de aula como auxílio didático ou mesmo ajudar os estudantes a se aproximarem de temas mais complexos. Na universidade, eu atuo também como coordenador de um projeto de extensão, levando a sociedade como um todo a um evento semanal aberto a todas as pessoas interessadas em jogos de tabuleiro, onde as pessoas podem levar seus próprios jogos e nós disponibilizamos o acervo, o nosso acervo pessoal. Esse evento acontece num museu da universidade, que é o Espaço do Conhecimento, onde acontecem diversas outras exposições e muitas vezes nós fazemos eventos de jogos relacionados a alguma exposição, né, e para acolher o público interessado em conhecer aqueles jogos maravilhosos. Desde 2010 eu tenho orientado projetos de fim de curso voltados para jogos de tabuleiro na Universidade Federal de Minas Gerais. Um dos projetos que eu gosto de destacar é o jogo Terra Preta do Índio, né, de Paulo Firmo. O aluno desenvolveu tudo, desde o começo, desde o game design, os primeiros protótipos, os playtests, né, ele mergulhou fundo na questão do desenvolvimento do jogo para que o jogo fosse realmente divertido, né, e que ao mesmo tempo trouxesse um tema relevante. No caso, o jogo chama-se Terra Preta do Índio, né, que é uma região da Amazônia cuja terra é muito fértil, né, e produz uma variedade de frutos, né, e flora. Cada conjunto de sementes, né, um set collection, né, possui características próprias que podem ser combinadas para produzir mais pontos. Então, esse projeto ele é bastante completo. Ele vai desde o game design até a ilustração final. Recicle é um jogo de 2010, foi editado pela Galápagos Jogos e trata sobre lixo. Cada jogador controla 3 catadores pelas ruas de uma cidade em busca de lixo. O lixo vai ser o recurso ao qual eles vão transformar em dinheiro para que possam adquirir equipamentos de reciclagem. Os equipamentos de reciclagem vão sendo organizados no tabuleiro individual, que representa uma cooperativa de catadores. Existem equipamentos dos 4 materiais possíveis do jogo: metal, plástico, papel e longa-vida. Uma questão interessante do Recicle é a dimensão econômica. Os catadores começam sem dinheiro nenhum, né? E eles vão gerando recursos com a venda de materiais recicláveis para a prefeitura, né? A partir do momento que eles começam a ter algum dinheiro, eles passam a poder pegar empréstimos, né? E a questão dos juros, ele está bem visual no tabuleiro, né? É muito simples para uma criança de 10 anos, 11 anos, entender, né? No caso é uma taxa de 50%, uma taxa bastante alta, né? Mas visualmente o jogador já entende, né, que quando ele pega, por exemplo, 10 dinheiros do jogo, né, ele, para recuperar esse dinheiro e chegar no zero ou começar a fazer mais dinheiro, ele vai precisar ganhar 15 dinheiros, porque são 15 espaços para voltar. Recicle é um jogo que dá conta de todo o ciclo, né, do lixo em uma cidade brasileira, né? O depósito nas ruas, a coleta, a separação, a escolha do caminho, né, de reciclagem, os equipamentos e a venda, né, o processamento desse material e a venda futura. Afluentes é um jogo de 2011. Foi uma tiragem artesanal feita por mim, de 400 unidades. Trata-se de um card game, né, um jogo de cartas de 2 a 4 pessoas que usa a mecânica de trick-taking. O objetivo dos jogadores é fazer a água fluir do lençol freático, passando pelas nascentes, aos rios, até chegar nos oceanos, livre de poluição.
e no meio do caminho os jogadores podem fazer afluentes, o que dá mais pontos. Porém, jogadores têm cartas também de problemas ambientais, de poluição, que podem ser jogadas nas cartas dos outros jogadores, criando problemas para os outros jogadores. Os outros jogadores vão usar cartas de solução de problemas, né? O jogo termina assim que o primeiro jogador terminar um deck de cartas. Cada jogador tem seu próprio deck com cartas iguais, né? E eles vão comprando e baixando cartas ao longo do jogo até que o jogo se encerre. Quem tiver feito mais pontos, ganha. Já utilizei afluentes em oficinas, em salas de aula, para tratar do tema das águas, né? E é bastante interessante porque a característica do trick-taking, né, pode ser criticada como, nossa, você está estimulando, o jogo está estimulando as pessoas a poluírem as águas, mas está estimulando também, está trazendo o assunto para ser discutido em sala de aula, né? E faz parte do jogo também como encontrar soluções para os problemas. Por exemplo, temos problemas de esgoto sem tratamento sendo jogado nas águas. Como solucionar a carta de esgoto sem tratamento? Por exemplo, uma carta de saneamento básico consegue resolver aquele problema. Então, assim, as cartas têm relação, né, temática entre si. Isso ajuda, né, pode ajudar os professores a abordarem o tema de uma maneira mais próxima, mais lúdica, né? Um assunto que muitas vezes é meio árido para se tratar em sala de aula. A proposta da gente agora é conversar um pouquinho sobre como é que anda a indústria de jogos de tabuleiro aqui no Brasil, e a gente decidiu falar de alguns destaques. E também a gente conversar um pouquinho sobre essa utilização de jogos na área da educação, que é o foco da nossa mesa, né? Então, inicialmente, né, a gente pode falar um pouco de uma indústria de jogos brasileira, né, que cresceu significativamente nesses últimos anos, né? A gente tem alguns dados que falam que a indústria teve um crescimento de 10 vezes, né, um aumento de 10 vezes nos últimos 5 anos. Uhum. Né? Muita coisa, né? Muita coisa. E nos últimos anos a gente teve um destaque muito grande nessa área de jogos de tabuleiro no Brasil, né? Uhum. A gente teve muitas empresas surgindo. Uhum. Nós tivemos também... Acho que é importante a gente, né, a perspectiva de pensar esse crescimento, né, nos últimos 10 anos, numa curva bem acentuada nos últimos anos, e junto com esse crescimento, o crescimento do público também, né, de uma percepção do que são os jogos no mundo, né, hoje em dia, e um amadurecimento também em relação à questão dos jogos terem autoria, né, dos game designers passarem a ser mais conhecidos, os ilustradores, o trabalho das editoras, né, por aí. Eu peguei alguns dados aqui, né, só para a gente utilizar uns números, para a gente ficar, né, antenado, né? A pesquisa Game Brasil 2019, né, indicou que 28% dos brasileiros se divertem com board games, né? Poxa. E aí a gente tem um grande número de pessoas, né, nesse público, e a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, né, que os jogos de tabuleiro aqui no Brasil são classificados dentro da categoria de brinquedos, né, ela fala, né, que a gente teve aí um aumento no faturamento, né, dessa indústria, e que quase 10% desse faturamento vem dos jogos analógicos, né, os jogos de tabuleiro, jogos de cartas. Né. E isso para a indústria, de maneira geral, é muito significativo, né? Sim, sim. E não sei se você tem esses dados, né? Mas o crescimento da quantidade de pequenas editoras e médias editoras nos últimos 4, 5 anos no Brasil foi exponencial, né? A proliferação de muitas editoras, né, relacionadas tanto à importação, né, principalmente importação de jogos, né, porque a gente ficou muito tempo com um mercado quase fechado, né, um mercado parado, sem movimentação. Então, quando o 2014, 2015, né, com o crescimento de algumas editoras, surgimento de outras editoras,
muita coisa que já tinha sido lançada no mundo, né, 5, 6 anos antes, começou a chegar no Brasil também. É uma demanda reprimida muito grande. Exatamente. A gente tem, eu fiz uma aproximação aqui de lançamentos, né, nada muito preciso, mas só para a gente ter uma ideia, a gente tem em torno aí de 4.500 jogos lançados no Brasil, e muitos desses jogos vieram agora, né, nesses últimos anos, exatamente por esse período que o Brasil ficou meio descoberto desse nicho, né? O interessante é que com a chegada desses jogos, né, dos estrangeiros, os profissionais no Brasil também começam a se estruturar melhor, né, a ter mais informação, né, acho que aí entra o papel dos cursos também, da parte da educação, né, dos professores começarem a ter interesse em usar os jogos em sala de aula, né, tipo, acho que tudo vai crescendo junto, né, de um lado editoras, do outro lado público e uma rede de profissionais de outras áreas, né, começam a perceber que os jogos podem ser usados, né, como entretenimento, como educação, né, ou mesmo até, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, começaram a surgir cafés de jogos, locais de encontro, né, que tem jogos de tabuleiro, né, uma coisa que não existia antes, né, um surgimento de uma cultura nova. Né? Verdade. E também acrescentando no ensino superior também, a gente teve o surgimento de muitos cursos voltados para o desenvolvimento de jogos de maneira geral, né, jogos digitais incluídos também, mas que não deixa também de trazer uma atenção para esse nicho, que é um nicho que está se destacando nos últimos tempos, né? Tem muitos designers brasileiros que começaram na área dos jogos digitais e que agora estão focando nos jogos analógicos. Né? Sim, sim. E junto com isso também, né, percepção dos ilustradores, né, dos designers gráficos como produto, né, enfim, como uma área de atuação para o designer, né, para o designer gráfico, para o designer de produto, não só o game designer, né. Verdade. E também a gente tem uma comunidade muito grande, né, a gente tem uma plataforma que reúne os jogadores, né, do hobby, e a gente tem em torno de 120 mil cadastros, né, nessa plataforma. Isso. Né? Isso é legal falar, que é uma plataforma em português, né, similar à nossa grande plataforma mundial, né, que reúne o mundo inteiro, do BGG, né, e a gente tem uma plataforma no Brasil, em português, que ajuda demais também a disseminar informação, né, e a trocar informação, né, uma grande rede social mesmo em torno dos jogos, muito legal. E também destacar a presença de muitos canais de divulgação, né? A gente tem muitos canais no YouTube, podcasts, sites que fazem resenha de jogos, que apresentam as novidades, que conversam com os desenvolvedores também, né? Que a gente também tem que destacar que essa área também se desenvolveu nesses últimos anos de desenvolvimento e criação de jogos nacionais, né? A gente também eu fiz assim também um levantamento aproximado, a gente tem aí mais de 150 jogos lançados no Brasil. 150? Quantos? 150. Quantos? 150 canais? Não, jogos, né? 150 jogos lançados. Nacionais, né? De produção nacional. Isso, contando os de grande difusão e contando os jogos que às vezes ficam restritos à sua região, né? O Brasil é um país muito, muito grande, né? Então, às vezes tem alguns jogos que ficam restritos ao seu estado ou à sua região, né? Então, a gente é um número bem aproximado, assim, não é nada exato, né? Mas a gente tem uma grande produção nacional de jogos. Pois é. E no ensino, né? Será que esses jogos podem ter um viés de ser usado em sala de aula ou para disseminar algum tipo de conteúdo? Será que tem um recorte brasileiro já? Será que a gente pode pensar ou são jogos muito parecidos com o que tem lá fora? O que você acha? Olha, eu estou dentro da academia, né? Sou professor da universidade, e eu tenho notado nos últimos anos que muitos profissionais de outras áreas, que não são as áreas especificamente voltadas para jogos, né? Porque
eu trabalho na área de jogos, né, dentro de um curso que trabalha com mídias digitais, e jogos é uma das possibilidades, e os jogos analógicos, de certa forma, também a gente está trabalhando dentro de uma visão, né? E eu já fui consultado por muitos alunos de outras áreas, da biologia, da geografia, do design, da psicologia, da enfermagem, medicina. Então, são alunos que estão vendo a possibilidade de utilizar o jogo dentro dos seus contextos, né, os seus nichos específicos de atuação, como uma ferramenta de educação, de ensino, de conscientização, mas também com conteúdo para ser trabalhado com os alunos, né, tanto no ensino médio quanto no ensino superior. Bacana. A gente está concentrando, né? A gente falou muito desse movimento recente, né? De uma coisa dos últimos 10 anos, né? Eu separei aqui um dos jogos, que é o Merrinako, né? É um jogo que foi produzido lá atrás, lá em 2009, 2010, mais ou menos. Ele não teve uma tiragem depois continuada, mas eu gosto muito dele porque ele já trouxe para a gente um designer que depois passou a ter, né, uma atuação muito grande no mercado internacional, né, que é o Luiz Francisco, e esse jogo ele já tenta trazer, ou já traz, né, um conteúdo bem brasileiro, né, que é uma tribo de índios no Xingu. É um jogo cooperativo, quer dizer, lá em 2009, 2010... No Brasil, isso era uma grande novidade, né? O mercado ainda mal conhecia o que tinha no exterior, quanto mais um jogo com uma mecânica cooperativa e com um tema brasileiro, né? Eu gosto muito desse jogo porque, por causa dessas características para o Brasil e para a possibilidade de levar para a sala de aula, né? E abrir um horizonte mesmo de quem está pensando em criar um jogo, né, e pensar que a gente pode, são muitos temas, né, e trazer coisas locais interessantes, né, tipo do Brasil ou das questões regionais também, pode ser muito bacana. Acho que é um viés muito bacana. E como esse jogo é de 2010, né, quer dizer, ele já está aí reverberando e influenciando aí há algum tempo vários outros designers, né. E o Luiz Francisco, ele tem tido uma atuação muito grande, né? Você tem aí o material sobre ele, informações? Ele está com algum lançamento? O que a gente sabe dele recentemente? Ele está envolvido no Cartógrafos, se eu não me engano? Isso, né? Exatamente. Também já aproveitando e falando desse assunto, né? A gente gostaria de destacar hoje alguns jogos nacionais ou desenvolvidos por brasileiros, né, que ganharam certa notoriedade internacional, né? O Cartógrafos é um desses jogos, né, que o Luiz Francisco é o designer gráfico do jogo. Ele trabalha como designer gráfico de outros jogos também no Brasil e fora do Brasil, né, para várias empresas. E o Cartógrafos, ele se destacou agora, né, ele foi lançado em 2019, e foi indicado por Ken Spiel de 2020, né? Tirou o segundo muito lugar. Legal. Nossa, isso para a gente, para o Brasil, é muito bacana, né? Ter essa representatividade, estar lá participando e estar concorrendo a prêmio, né? Uma visibilidade muito legal. E o designer mesmo, o criador, é o Jordi, não é isso? Jordi. Muito bacana. O cartógrafo, especificamente, pensando na educação, né, e como atividade em sala de aula, ele tem uma característica que você pode adaptá-lo, né, pode jogar com um número maior de pessoas, né, como ele é um material em que você desenha sobre o papel, né, se você tiver material disponível para, digamos, 20 alunos, 15 alunos, você consegue fazer uma atividade interessante, né, em torno usando o jogo como material, né, é bem bacana. E tá fresquinho, né, saiu ano passado. Tá fresquinho, acabou de sair do forno. Isso. Muito legal. Ele foi lançado pela Pegasus, né, lançado pela Pegasus lá na Europa. Aí a gente aproveitou e trouxe alguns outros jogos que desenvolvidos por brasileiros, né, que ganhou essa notoriedade internacional, né. Outro jogo que a gente pode citar é o Masmorra, Dungeons of Arcadia, né,
Ele é um jogo de 2016 da Simon, né, que foi desenvolvido por designers brasileiros, né, e também ganhou notoriedade aí, e está participando desse universo do Arcadia Quest, né. É mais um jogo dentro desse universo. Outro jogo também que a gente separou para destacar é As Torres de Arcanos, né, um jogo de 2019, do Daniel Alves, do Eurico Cunha Neto. Eu destaco dele, né, o Kickstarter internacional que foi feito, né? Ele foi lançado de forma internacional no Kickstarter, no financiamento coletivo, né? E ele arrecadou mais do que o dobro do que foi solicitado. Pretendido. Bacana. Né? Essa questão, né, de Kickstarters e campanhas de financiamento coletivo, crowdfunding, né, também acho que são um fator interessante da gente pensar no Brasil como um processo de amadurecimento, né? Ao longo desses anos, desses 10, 15 anos aí, a gente teve várias campanhas que não deram certo, né? Acho que aprendeu-se muito, né, ao longo do tempo, e é muito legal ver designers conseguindo finalizar suas campanhas, conseguindo entregar bons produtos, né, que é um baita desafio também, uma coisa muito complexa, né, de uma gestão complexa. E você citou o Sérgio Halaban, né? O Halaban, ele é da geração mais antiga brasileira, né? E ele fez o original Robin Hood, né? Que depois virou o internacional Sheriff de Nottingham, né? O Sérgio Halaban e o André Zatz também tem uma produção, acho que são os mais experientes hoje, né, no nosso mercado, as grandes referências para quem quer começar a desenvolver jogo, né, e tem que estar em qualquer sala de aula que vá se falar de game design no Brasil, eles são ótimas referências, né. Inclusive vai sair a segunda edição do Xerife de Nottingham agora. Não estava sabendo, que legal. Exatamente, a Simon vai lançar a segunda edição do jogo agora esse ano. Um jogo muito também bom, de blefe e divertido, bem divertido. Uma outra coisa que a gente pode falar, né? Estou falando muito de sala de aula, de atuação, usar os jogos em sala de aula, mas uma coisa que é muito importante, tem sido muito importante no Brasil também, que vem num crescente, né, há alguns anos, são os eventos, né? A gente começou com muitos eventos regionais, né? Cada cidade, capitais ou interior, as pessoas se organizando, fazendo pequenos eventos, e aí depois médios eventos, e agora, acho que há 3 anos ou 4 anos, a gente já tem eventos nacionais, né? Que têm sido muito legais, né? De proporções já robustas, né? Acho que isso demonstra também mais um fator, né, de crescimento, um elemento de crescimento do mercado no Brasil, né? Exato. Aí eu queria destacar o Diversão Offline, né? Sim. Um evento que nasceu em São Paulo, mas que hoje em dia já é considerado um evento nacional, né? Eu acho até que o Diversão Offline, se eu não me engano, a organização é do Rio de Janeiro, né? Eles fizeram em São Paulo, aí teve 1 ou 2 anos que teve Rio e São Paulo, 2 edições no mesmo ano, né, se eu não me engano, em semestres diferentes, e agora estão concentrando em São Paulo com uma potência maior, né? Infelizmente, esse ano, por causa da quarentena, eu já estava com ingresso, já estava com passagem, tive que cancelar, todo mundo cancelou, né? Foi uma tristeza, mas eles estão lá engatilhados para, assim que puder, imagino, acontecer coisas, porque é um evento muito grande, muito bacana, né, de muita integração de várias regiões do Brasil, né? É verdade. A última edição dele, né, contou com aproximadamente 6 mil pessoas e 30 empresas, né? Então é bem representativo, assim, no cenário nacional. Sim. Eu queria destacar também um evento que é itinerante, digamos assim, né, que é o Spa de Jogos. Sim. Ele acontece em lugares diferentes no final de semana, né? E as pessoas vão e ficam num hotel, né? Conhecendo os jogos, né? E conversando também com as pessoas que fazem parte desse nicho, né? Um evento bem legal também. E na minha área acadêmica, né? Também eu destaco o Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital,
que é um congresso... né? SB Games, exatamente. Ele nasceu da Sociedade Brasileira de Computação, focado nos jogos digitais, mas hoje a gente tem uma representatividade muito grande dos jogos analógicos, né? Jogos de tabuleiro, jogos de cartas. O evento do ano passado, a gente teve em torno de 20 jogos de tabuleiro sendo apresentados no festival de jogos, né? Inclusive, os jogos de tabuleiro dominaram a categoria de outras plataformas, né? São maioria. E bacana. Existe até está se cogitando a possibilidade no próprio evento de ter uma seleção específica para o jogo analógico. Né? Não, isso é muito legal. Ele envolve uma natureza diferente de desenvolvimento, né? De arte, que merece ser destacado. Sim, a produção eu tenho percebido também um aumento na UFMG, né, que é onde eu estou mais próximo, de interesse dos alunos em produção de trabalhos de conclusão, em produção de artigos, né, tipo, para encaminhar para eventos, em produção de livros, né, organização desses artigos em publicações. Quer dizer, a coisa está fervilhando no lado acadêmico também. Que um reflexo disso são a proliferação também de grupos de WhatsApp, grupos de conversa, canais no Discord, né? A gente tem um grupo de estudos agora acontecendo sobre o livro que foi lançado sobre as mecânicas de jogos, né? Um livro em inglês ainda, que está sendo traduzido para o português. Então, tem um canal de WhatsApp, né, de Discord, dedicado a conversar sobre esse livro, conversar sobre as mecânicas, né? E mais uma série de outros, né, canais acontecendo em várias instâncias e dimensões, escalas, né? Verdade. Falando de livros, né? Você citou o livro, essa área também que, de certa forma, ajuda a indústria, né? Uma boa formação desses profissionais. E aí, para isso, é interessante que a gente tenha material, né? Material que possa dar suporte. Exatamente. Né? E um destaque que a gente tem recente de livros, né? É um livro do Leandro Costa, o que os jogos de entretenimento têm que os educativos não têm. Né? E aí é uma discussão dos princípios para projetar jogos educativos, né? A gente tem, o nosso assunto é exatamente o uso na educação, então a gente tem aí um livro que traz essas discussões, né? Que traz esse enfoque de como você melhorar a qualidade dos jogos que são voltados para a área de educação. Porque até essa discussão, né, de jogos que são criados para a educação e um outro enfoque que são os professores que se utilizam de jogos comerciais na educação, né? Como utilizar jogos que não foram feitos especificamente pensando, né, na sala de aula, mas como trazê-los, né, e como utilizá-los como apoio, às vezes, auxílio didático, ou mesmo sobre objetos de estudo, se o caso for uma disciplina de game design, por exemplo. Né? O que mais? Nós já temos, 20 minutos, mais ou menos, que estamos conversando. O que mais? Você tem mais algum assunto na pauta? O Gaming Labs, né, a nossa participação do Brasil, né, que eu acho que merece destaque, né? Você tem os dados aí da nossa participação? Exato. O Gaming Lab é um projeto da Asmodee de incentivo à pesquisa na área de jogos, né? Então, o propósito não é financiamento de desenvolvimento de jogos, né? Mas sim financiamento para a área acadêmica, para pesquisas onde o objeto de estudo seja os jogos analógicos, né? E aí esse edital foi lançado internacionalmente, né? Qualquer pessoa do mundo podia participar. E a gente teve uma participação muito grande de trabalhos brasileiros, né? Incluindo essa grande participação de instituições brasileiras, fez com que a gente organizasse dentro do Brasil, né, um encontro entre as pessoas que propuseram, né, trabalhos para o edital. E a gente teve uma conversa com um dos representantes da Asmodee, o Mikael, que conversou com a gente sobre o projeto, né, sobre o edital, sobre essa área de financiamento de pesquisas dentro da Asmodee. E ele falou uma informação interessante, né, que a gente teve em torno de 40 projetos do Brasil. Muita coisa.
Muito bom. Ele falou que o Brasil se destacou de longe no país com mais quantidades de projetos. Então, a gente vê aí como a academia também está se debruçando no estudo desse objeto, né, dos jogos analógicos. Não, muito Inclusive, legal. nós tivemos um projeto brasileiro que foi selecionado, né, que vai ser desenvolvido nesse ano de 2020, que foi um projeto do Paraná. Foi aprovado e está sendo desenvolvido. Não, isso é muito bacana, porque você imagina, se não tem uma iniciativa dessas, a gente tem, é mais difícil ter essa percepção, né, essa visibilidade do momento atual, né, de como que a gente está, onde que a gente está. Imagina, 40 propostas, né, e de um projeto, de uma abertura recente, né, não é uma coisa que já tem uma tradição, ou que as pessoas já se planejaram para isso, né, foi uma coisa mais ou menos rápida e existiam 40 inscrições mais ou menos engatilhadas, né, para participar. Né? Quer dizer, é muito interessante perceber isso, assim, né? É um recorte mesmo, né, de onde nós estamos, quer dizer, hoje, né, como produção. Exato. Isso também gerou uma certa mobilização nacional, né, das pessoas envolvidas nesses projetos, de tentar se conhecer, de trocar ideias, de, quem sabe, numa próxima edição, fazer parcerias, né, fazer um projeto interinstitucional, talvez, né, para que também tenha condições de concorrer, porque eu acho que também muitos projetos ficaram muito isolados, né, foram muito pontuais nos seus objetos de estudo e talvez não tiveram o financiamento por causa disso. Né? Na experiência, né? Também tem isso, né? Também tem a questão de você ganhar experiência, ir amadurecendo, né? Como você disse, esse ano não deu, mas avalio minhas deficiências, meus problemas, ano que vem, para uma próxima oportunidade, né? Me preparar melhor, né? Acho que é crescimento, né? Acho que é esse ponto que é muito importante, né, da gente pensar. Eu queria destacar ainda na questão dos designers brasileiros, né, nós temos vários, mas que eu acho que merecia um destaque, né, o designer Fel Barros, sim, que está trabalhando muito fortemente, né, na indústria internacional, foi designer recentemente do jogo de cartas do God of War, sim. Né, da Simon, que eu acho que mereceria o destaque, né, da gente falar. O Fel tem um bom portfólio também, junto com o Arne Marsan, né, o Space Cantina, o Fel tem o realmente Encantados, é muito... Encantados, exatamente. O Luther também, que saiu para o exterior também, né? Sim. Isso. E também mencionar o designer Marcos Macri, né, que recentemente, né, fez um financiamento coletivo do jogo dele, né, uma variação do jogo Dogs para jogo de cartas, e ele teve uma arrecadação de mais de 1000% do valor que ele... Nossa, sucesso. Né? Então, também é um financiamento o Macri ele tem uma característica, né, interessante, de que ele produz os próprios jogos, né? Ele vai atrás da produção, ele, né, é mais independente, assim, né, vamos dizer, né, e isso é muito bacana também dele conseguir, né, superar uma dificuldade de mercado inicial, né, pensar no Brasil há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, e ele, naquela época, já estava, né, correndo atrás e meio que pioneiro mesmo nesse movimento de abrir a cabeça, né, abrir o olhar do brasileiro para os jogos modernos, né. O Macri é muito bacana. E outro destaque também que eu acho que seria legal da gente fazer é falar também das empresas que orbitam a indústria de jogos do tabuleiro, né? Porque a gente tem também empresas aqui no Brasil que estão trabalhando com elementos que auxiliam os jogadores nesse hobby, né, digamos assim. A gente tem empresas que trabalham com inserts, que são
elementos que você cria para organizar melhor o jogo dentro da caixa, Sim. Né? Para você guardar o jogo de uma forma melhor, ou facilitar na hora de você botar o jogo na mesa para jogar, né? A gente tem empresas que estão trabalhando aí com criação de mesas voltadas para os jogadores, né? Os mobiliários, né? Mesas fantásticas, né? Mesa com suporte, mesa com iluminação, mesa com gaveta para porta-copo, enfim, como a gente vê lá fora, né? Como a gente vê, né, internacionalmente sendo desenvolvido, a gente já tem algumas empresas trazendo e fazendo localmente esses produtos que ajudam demais a reforçar, né, o contexto dos jogos no Brasil. Né? É verdade. A gente tem também empresas que trabalham com elaboração de componentes, né? Às vezes você tem um jogo, você gostaria de ter um componente mais temático do jogo, e aí tem algumas empresas que trabalham com essa personalização, né, de componentes para determinado jogo. Sim. A gente também no Brasil tem empresas que trabalham com isso, né? A gente tem empresas de miniaturas também, né, inclusive com reconhecimento internacional, mas que foi criada por brasileiros, né? E também destacar também empresas que trabalham com produção sob demanda de jogos, né? A gente tem também algumas empresas aí que facilitaram esse processo de fabricação do jogo e venda sob demanda desse jogo através de um site na internet, né? Então, eu tenho uma ideia de um jogo, mas não tenho condição de produzi-lo ou de levar para uma empresa mais conhecida. Eu posso produzir o meu próprio jogo através dessas empresas sob demanda e conseguir, de certa forma, disponibilizar o jogo para outras pessoas conhecerem. E aí eu acho que a gente pode só fazer uma consideração final, né? Sim. Cada um, para a gente encerrar, devido ao nosso tempo. Né? Eu queria só destacar como a academia está começando a se debruçar a olhar para os jogos de tabuleiro como uma área interessante de estudo, né? Como objeto de estudo, o próprio desenvolvimento também dos jogos de tabuleiro, com suas particularidades, com suas características. Isso é um elemento que a gente está percebendo na área acadêmica, né, na área do ensino superior, e também como esses jogos estão começando a ser utilizados também, começando não, porque já faz tempo que se usa na educação, né, mas ganhando um destaque maior, né, da importância de você levar essa questão lúdica para dentro da sala de aula, né, como uma possibilidade nova de atuação do professor, inclusive com utilização de RPGs também, né, voltados para um uso mais de sala de aula. Sim. Com os alunos. Né? Eu acho que isso é importante. Sem dúvida. E eu também só destacar assim, que desde que eu tenho atuado em sala de aula com jogos e tenho escutado colegas, professores que querem levar os jogos para a sala de aula ou para o ensino de alguma maneira, para pesquisa ou para extensão, o que eu sempre falo para eles é o seguinte: o professor que quer botar um jogo em sala de aula, a primeira coisa é que ele goste de jogar, né? Parece bobagem, mas se a pessoa não conhecer os jogos, não gostar, não tiver prazer em jogar, né, vai ser forçado, vai ser uma coisa não natural, né? Ela não vai conseguir cativar outras pessoas, né? Então, grande parte do movimento que eu tenho feito há 10 anos, mais ou menos, é criar repertório, é mostrar os jogos para as pessoas, fazer grupos de pesquisa que começam do zero, né, que levam jogos bem, o que a gente chama, né, os jogos de entrada, né, os gateways, né, fazer uma formação mesmo de repertório, tanto no professor quanto no aluno, né, isso é fundamental, né, de criar uma base mesmo que as pessoas... Não é uma mágica usar um jogo em sala de aula, mas sim uma aplicação que para ser consistente, o professor, a professora também tem que estar inserida nesse universo, né? Senão não funciona, né? Acho que é por aí. Acho que esse será o último detalhe que eu gostaria de comentar. Beleza? O mais a gente pode conversar no bate-papo, tirar dúvidas. Isso mesmo. Obrigado por assistirem a gente, né? Obrigado, pessoal. Foi um prazer, é um prazer conversar sobre jogos. Acho que melhor do que conversar sobre jogos, só jogar, né? Verdade. Então tá, obrigado também. Obrigado, Luiz.
Valeu.